Vamos dar prosseguimento ao past continuous tense. Já falamos do verbo auxiliar que acompanha esse tempo verbal, que é o verbo to be. E falamos do verbo principal, que é aquele verbo que vai receber a terminação em NG. Já falei de todas as regras que você utiliza para colocar ING no verbo. E hoje nós vamos perceber que o passado contínuo, além de ter uma oração, ou seja, um período simples, às vezes ele pode ter um período composto e passa a ter duas orações automaticamente, né? Então, nesse pequeno resumo aqui, nessa tabelinha, nós observamos o seguinte, que ele vai ter o sujeito, a forma, né, que é o auxiliar, que é o verbo auxiliar. Veja bem que o to be, nesse caso, o was e o ele vai funcionar como verbo auxiliar, que o to be já é um verbo auxiliar. E como verbo principal, né, você vai encontrar um verbo, a gente chama de particípio aqui, present participle, porque em inglês há dois particípios. Há o particípio presente, que é a colocação de ing, e há o particípio passado, que é aquele que você obedece uma lista de verbo colocando ed ou aplicando a terceira coluna de verbo. E por último o objeto, que é como se fosse o complemento. Então você tem a estrutura aqui, o sujeito, mais o was ou ele, mais o verbo com ing, mais o objeto. Então, como exemplo aqui, I was buying books. Eu estava comprando livros. Então você vai ver que I é o sujeito, was é o verbo auxiliar, buy é o verbo no particípio presente e book seria o objeto, que é o complemento, né? Então, isso é uma estrutura de afirmativa, aqui tem a estrutura de negativa e a estrutura de pergunta. E aqui alguns exemplos que ilustram claramente essa colocação que eu acabei de falar para vocês. Mas, como eu falei há instantes, o passado contínuo pode apresentar duas orações. Quer dizer, se eu tenho duas orações, eu já passo a ter um período composto, não é assim? Se uma oração só, é um período simples. E nesse caso, utilizo duas conjunções. As conjunções when e while. Tá? O que é que faz uma conjunção? Exatamente o elo entre essas duas orações. Não é isso? Essas conjunções aí fazem essa ligação entre uma oração e outra, porque agora eu não vou ter mais um período simples. Então, quando eu uso when, essa palavra when significa quando, tá? E quando eu utilizo essa conjunção, eu vou dizer que a primeira oração, aí eu já coloquei aqui no parênteses, não é que está escrito primeiro, necessariamente, mas é que é praticada primeiro. Essa vai ficar no contínuo, ou seja, ela vai ter o was, vai ter o ele e vai ter o verbo com ing. E a segunda vai ficar no passado simples. Eu já tratei dessa colocação do verbo quando eu expliquei lá no Present Perfect Tense. Mas eu estou novamente revisando como é que eu trabalho essa parte aqui, porque a segunda parte vai ficar no passado simples. E como fica? Então eu observo que no passado, quando o verbo é regular, tá? Quando o verbo é regular é porque eu vou ter aqui o infinitivo, né? Vou ter o infinitivo, deixa eu colocar aqui eu vou ter o infinitivo, vou ter o passado e vou ter o particípio. Então, quando o verbo está no infinitivo, você observa que ele está com o TO, né? Então, eu peguei o verbo close, que no passado recebeu só a letra D, a mesma forma do passado serviu para o particípio. São 5 regras que regulamentam a utilização do verbo regular na língua inglesa. Já os verbos irregulares, esses verbos não dependem de regra. Eles dependem de uma tabela, tá? Essa tabela de verbo é quem vai regulamentar a utilização desse tipo de verbo. Então, como é que eu faço para entender o funcionamento desse verbo? É notar que eles sendo independentes, possuindo forma própria, mas eles têm modalidade. Então, aqui no verbo cortar, se observa que o infinitivo, o passado e o particípio não houve mudança. A grafia foi uma só. Já com o verbo go, você vai observar o contrário. Ele mudou do infinitivo, que é go, o passado é went e o particípio é gone. Então, eu tive que fazer 3 alterações ortográficas nesse verbo. A terceira modalidade é o verbo que é a forma, no caso do verbo buy, é a forma do passado,
Tá? A forma do passado foi a mesma que se viu para o particípio. E no caso do verbo come, que é o verbo vir, você observa que variou ele aqui no passado, mas no particípio ele ficou igual ao infinitivo. Então eu vou ter essas 4 modalidades numa tabela de verbo irregular. Estou só relembrando porque nós assistimos isso, vimos isso aí quando eu trabalhei o assunto Present Perfect. Então, quando eu falo de ações que uma acontece no contínuo e a outra fica no passado, eu coloquei aqui. Ellen estava assistindo TV quando o irmão dela chegou. Então eu observo logo 2 sentenças aqui, né? Aqui é o sujeito, o verbo e o objeto. Aqui depois a conjunção que está ligando, né? O irmão dela é o sujeito, o irmão, né? E aqui é o verbo. Mas aí eu vou colocar isso em inglês, ó. Então Ellen, o was, porque ela é como se fosse she, então o verbo to be é o was. O verbo ought, ele é o verbo que só vai receber o ing, TV, when, que é a conjunção que vai ligar uma sentença para outra, her brother, arrived, porque esse verbo normal, ele não tem o D, né? Como ele está no passado, isso pode ser na forma direta, né? Aquilo que diz que é a oração praticada, porque se eu inverter aqui e colocar na ordem direta, quando o irmão dela chegou, ela estava assistindo TV, não vai mudar nada. O que é que aconteceu primeiro? É o fato dela que ela já estava assistindo TV, não é isso? Vai continuar no contínuo. E o que é que aconteceu de maneira secundária? Aconteceu que o irmão dela chegou, ficou no passado simples. Então não importa se eu estou escrevendo primeiro ou depois. O que importa é que ação foi praticada primeiro. Então a ação que foi praticada primeiro, ela vai ficar no contínuo. E a segunda ação vai ficar no passado simples. Então, se eu tivesse que estipular um horário aqui, eu diria que ela estava assistindo televisão 10 a.m., a.m. quer dizer anti-meridian, seria 10 da manhã. E quando o irmão dela chegou, era o quê? 11 a.m., ou seja, 11 horas da manhã. Se fosse p.m., seria da noite, mas aí é da manhã, tá? Então, se observa que não tem problema. Se eu estou tratando de horário, o que aconteceu primeiro, 10 horas, e o que aconteceu depois, 11 horas. Bem, então, nesse caso daqui, ficou bem claro que a preposição a essa conjunção when, ela vai fazer a ligação entre a oração que ocorreu primeiro e a oração a sentença a ação que ocorreu depois. Se você colocar na ordem inversa, você não vai dizer que a primeira ação que está escrita foi o que ocorreu primeiro, não. Continua valendo a mesma coisa. Se está na ordem direta, mas eu vou observar o que é que ocorreu primeiro para aplicar o contínuo e o que é que ocorreu depois para aplicar o passado simples, ok? Bem, minha gente, o que falta para a próxima semana? Falta a colocação da conjunção when para fechar o assunto, e eu vou repetir isso toda semana, todo vídeo que eu estou fazendo para vocês. Agora já é oficial, a coordenação já me enviou a proposta de avaliação que vai ser do dia 10 ao dia 14 de agosto, e eu, professor Carlos, vou fazer o seguinte: vou pegar as participações dos alunos que enviaram para mim e vou pontuar. Naturalmente vou diminuir o valor da prova, porque supondo que o aluno tivesse me entregue 5 atividades, eu faria a prova para ele valendo 5. Mas o aluno que não me entregou nenhuma atividade, ele vai fazer a prova valendo 10, só que tem um detalhe: eu usarei o conteúdo todo trabalhado no bimestre. Eu não vou usar um conteúdo só, eu vou usar o conteúdo todo. Então, quem deixou de entregar a atividade, né, aí depois não reclame que vai fazer uma prova que não tinha nada que ajudasse antes, porque toda semana eu tenho falado sobre esse envio de material. Então, vocês estão deixando para lá e eu estou continuando dando as aulas. Agora, quando chegar na prova, eu vou cobrar o conteúdo todo, de forma que eu vou pontuar para quem me entregou a atividade.
e vou diminuir o valor da prova. Se ele me entregou 4 atividades, eu vou dizer que a prova dele vale 6. Se ele me entregou uma atividade, eu vou dizer que a prova dele vale 9. Se ele não me entregou nada, a prova vale 10. Só que tem um detalhe, é todo o conteúdo, ok? Então espero que vocês tenham uma semana boa, produtiva. Façam as atividades, não particularmente as minhas, mas todas as atividades que foram solicitadas, porque infelizmente a gente não sabe até quando essas aulas remotas vão continuar, e é o que nós temos para o momento, tá? Então, boa semana para vocês e até o próximo vídeo.